Olá, sou Cristina Grisotti, naturóloga e hipnóloga condicionativa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hipnose, como que ela consegue tratar os sintomas e as doenças das pessoas, proporcionando com que elas tenham melhor qualidade de vida, que tenham saúde e que todos os seus relacionamentos com as pessoas sejam o mais harmônicos possível. Eu gostaria de começar falando então sobre a questão do mito da hipnose, né? Então depois a gente reprograma, fazendo com que ela tenha essa motivação, que quando ela chegar na escola ela vai conseguir se concentrar. Quando ela for fazer uma avaliação, por exemplo, normalmente dá o famoso branco. Quando ela pegar a caneta na mão, ela vai ter confiança e vai conseguir lembrar do conteúdo estudado, para que ela consiga fazer uma avaliação com segurança e obter essa nota esperada também, que os pais também sempre comemoram, né? Quando os filhos vão bem, quando vão mal, então tem todo esse processo em que a gente precisa estar trabalhando. Meu nome é Pedra Rosa e trabalho há 15 anos com terapia holística. Esse trabalho que eu realizo, aos poucos ele foi se construindo no dia a dia com as pessoas. É um trabalho que tem como propósito uma desconstrução de tudo aquilo que armazenamos no nosso interior, nas nossas memórias, desde os momentos da infância, da adolescência, do nosso dia a dia, desse momento agora, e desde as memórias que já estão armazenadas no nosso corpo, onde eu chamo de descodificação de memórias. Essa descodificação de memória, ela é feita através da visualização do campo de energia, ou seja, existe um campo de energia que está diretamente ligado ao corpo físico, e a visualização desse campo permite que seja acessado esse campo informacional, e assim a gente pode estar acessando esse poder divino, esse poder pessoal, esse poder dos elementos, e compartilhando isso em cada dia, em cada momento. É um passo a passo, é um treino diário no sentido de viver bem, de viver melhor essa relação conosco mesmo, essa relação com os outros, e mudando muitos padrões que a gente está viciado nessa convivência diária. Ele acaba de ser indicado ao maior prêmio da música mundial na categoria Latin Jazz. Ele já atingiu o 7º lugar na Billboard em 1990. Se apaixonou pela bateria da Mangueira e trocou Nova York pelo Rio de Janeiro. Eu estou falando de Andrew Scott Porter. Tudo bem, Andrew? Tudo bom, Leandro? Gostaria de começar essa entrevista perguntando para você por que trocar os Estados Unidos pelo Brasil. First of all, Leandro, thank you for having me here to talk about my career. I had lived in New York about 8 years, before that 8 years in Chicago during my career. I had worked with many great musicians and toured. I started to feel kind of burned out though by the Northeast urban with their winters and the life there. So I was thinking about finding a great place with a beach, and I was thinking about Hawaii or Rio de Janeiro. O jazz é um estilo musical que teve sua origem no blues e caracteriza-se pela improvisação. Músicos como Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Count Basie e Louis Armstrong tornaram-se os grandes ícones desse estilo. E foi em 1949, na cidade de Chicago, que nasceu um dos nomes mais expressivos do cenário musical internacional, Andrew Scott Porter, filho de Jack Porter e Jim Porter. Andy Porter, como é conhecido pelo meio artístico, é considerado pela crítica como um dos grandes bateristas do gênero na atualidade. A primeira pessoa que trabalhou com Andy Porter foi um saxofonista de Chicago chamado Malawi, em um show no clube Safari Room. Com talento de sobra e muita vontade de vencer na carreira musical, Andy Porter resolve se mudar para um mercado que lhe daria muito mais oportunidades: Nova York, o grande centro da música e da dança. So when I arrived in New York, I actually started working classes with Louis Falco and many other dancers too, including I was musical director with Sal Pernice, who was a great Broadway jazz dancer. So Louis Falco hired me to start rehearsing
with the dancers on Fame, and I'm telling you, these dancers were wonderful. There's some talents now that went on. Irene Cara is just an incredible talent. She sings, she plays piano, she's a wonderful actress, and she was doing the ballet movements and the modern dance movements, and just is a fantastic talent. There was many other talented dancers, Jean Anthony Ray and Nisha Folks, who appeared on a video that I did, and she later on went on with the Alvin Ailey Dance Company, which was one of their finest dancers. So this was a very rich experience. I've always loved the dance world, and New York was the center of dance at that time. O primeiro trabalho musical de Andy Potter em Nova York foi com Michael Wolff e Alex Foster. Depois vieram a presença de músicos consagrados no mundo do jazz, como o guitarrista John Scofield, o pianista Walter Bishop Jr. e o baixista Marcus Miller. Em 1986, Andy Potter descobre o Brasil e se muda de vez para o Rio de Janeiro. Andy encanta-se com as praias brasileiras, o samba e o carnaval. As influências da música africana, cubana e brasileira, a mistura do hip hop com os ritmos latinos e a versatilidade do jazz deram a certeza a Andy Potter que ele estava no lugar certo. Well, I feel very fortunate to have met some of the great Brazilian musicians. The first musician that influenced me was Barrozinho, a trumpet player who used to be the founder of Black Rio, Banda Black Rio. So meeting him, I subsequently met many other great musicians who worked with him at the same time, like Paulo Russo. Paulo Russo is one of the most fantastic bass players in the world, playing the stand-up bass. And then, soon after, Luizão Maia, who is one of the most fantastic bass players in the world, played with him, along with Luciano de Castro on guitar, Ricardo Matos on saxophone. No CD Edi, você trabalhou com a cantora Elza Soares e o músico Luizão Maia. Esse disco atingiu o 7º lugar da Billboard na categoria World Music. Queria que você falasse um pouco sobre isso. It's been, to work with Elza Soares has just been one of the richest experiences that I could think of, you know, to be in the same room with her, because I think she's so important for Brazilian music. When I first saw her show, it just blew my mind. So lucky enough, we made contact and met her, and actually when she was in Los Angeles and we were recording the Edgy CD, who, by the way, Edgy is a fantastic singer and dancer, like an encyclopedia of dances of Brazil. So she's very much in the style of Elza in terms of relating to the samba and Bahian rhythms. So lucky enough, Elza accepted to participate on our CD. Você passou 4 meses em Recife tocando com músicos da região. Qual foi o seu maior aprendizado? Well, we have to go back, first of all the way back to Barroso, the trumpet player who was pushing at a certain time in about 87 or 88 Maracatamba, which is my first introduction to Maracatu, and when I would see 30 Seconds on the Carnival. Then in 1996, I became aware of Lama de Caos, of Chico Science, and that changed my drumming in a tremendous way, because these guys are onto something new, the Mangi beat. As a matter of fact, on Maraca Blue, the first cut, I used 2 rhythms that I got from the Afro Cyberdelica, record by Chico Science. And I can't say enough for the immense talents of Paulo Russo and Dario Galante. Without Paulo Russo's eagerness to discover what this fusion would be, it would be very difficult, but Paulo was immediately interested, and I knew then that we would put together a very strong, forceful CD, because Paulo Russo is like a force of nature. And then you add that the fire and incredible talent of Dario on the piano, and we have tried to develop new ways of expressing rhythm section, which the basic maracatu was one of my inspirations initially.
And after that, coming in contact with Paulo, we've evolved a new way to express rhythm section. Sua música é um mix de jazz, funk, música cubana e brasileira. Para você, qual é a grande lição dessa pluralidade? The great lesson that I have discovered actually lies in the Africa diaspora, the power of the Africa diaspora, how it dominates the popular culture of all those countries when you think about it. With all the various different dances, you can look at it like in the United States and Brazil in the early 20s, you would have the Charleston. In Brazil, you had the samba. United States, tap dancing. Brazil, gafieira. The United States, the Lindy Hop. And then you on and on into this, the next decades, And Cuba also had the rumba, the cha-cha-cha, the mambo. All these are rhythms that go with dances that are based in the African diaspora. Yes, the European harmony and melody was part of that, on top of the table that was set by the African rhythms and their dances. So these are the what I consider the great lesson is understanding that, and then how that affects my personal playing. Andrew, quais são seus planos para o futuro? Well, Leandro, as we speak, the second Rio Jazz Trio CD, Pulso Forte, should be released on the market. And we hope to be doing some touring, Rio de Janeiro, and maybe some other places, São Paulo. Also, I have projects that I'm doing up in Recife with some very good artists up there that hopefully might be released. So, besides that, one dream I have is about producing a video about dances of Afro-Brasileira. This is a dream that I've had, and who knows if I'll be able to realize it, but it's certainly one of the plans that I would like to achieve. Okay, thanks for the interview. My pleasure, Leandro.